Olá, iniciando mais um Amadcast e hoje com dois convidados. Nós vamos falar de uma empresa nova que está no mercado, Condomínio Garantido. Então estão aqui comigo hoje a Eunice Rodrigues e o Roberto Roldão. Bem-vindos. Obrigada, Ana Paula. Nós que agradecemos o convite. Nós estamos muito felizes porque nós sabemos da importância da AMAD, dos advogados associados que fortalecem o mercado hoje imobiliário, né? Atua sempre com ética, responsabilidade social. Então isso fez sentido porque vem ao encontro do objetivo da Condomínio Garantido hoje no mercado condominial. Exatamente. Para nós também faz muito sentido porque, além de a gente ter vários advogados condominialistas, inclusive eu atuar também na área, para nós isso só traz e agrega mais, né? Até para a gente poder ver o novo produto no mercado, enfim. Isso acaba agregando e fortalecendo ainda mais o mercado imobiliário. E aí eu creio que assim, a gente vai explorar isso mais depois, mas assim... para nós é muito gratificante ver que tem empresas que vão dar esse suporte, né, para os condomínios, para os síndicos, é bem sobre isso mesmo. É muito disso que a gente quer fazer, ajudar, né, ao desenvolvimento não só do condomínio, dos síndicos, né, você síndico está aí acompanhando a gente em casa, no carro, né, no trabalho. A gente está vindo para agregar, para ajudar e para transformar, não só a vida do síndico, mas do condomínio e de todo o ecossistema que gira em torno do condomínio. Como é de praxe, todo mundo sabe, eu sempre pergunto, né? No início eu peço para que cada um conte um pouco, né, da trajetória profissional, da história. Vocês poderiam contar para nós? Claro. Bom, minha história profissional, eu comecei bem cedo, né? Com 9 anos eu já estava trabalhando. Eu comecei como babá, então lidando com pessoas, né? Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, de ajudar. E eu acredito que a história do condomínio, eu acho que começou aí. Olha só, a gente nem percebe, né? Para onde o futuro vai direcionando a gente. Porque eu trabalhei de babá dentro de um condomínio. Então eu vi ali, né, a minha chefe lidando com problemas ali do condomínio. Então eu acabava pegando ali também as necessidades, né? Uhum. Depois foi passando o tempo, eu entrei para o mercado imobiliário, aí foi uma grande paixão. Eu vou te falar que o mercado imobiliário ele é uma das minhas grandes paixões e eu tenho a trajetória de 11 anos de mercado imobiliário, eu absorvi muita coisa. Então, assim, desde a captação de imóveis, venda, aluguel, né, lidei muito ali com a necessidade do proprietário, do locatário também. Fui proprietária, deixei meu imóvel para alocar, também fui locatária. Então, assim, eu participei de dos 4 lados, né, vamos dizer, das situações. E foi aí que eu encontrei mais uma necessidade que poderia ser atendida com meu auxílio profissional, que foi a área condominial. Então, acredito que vai ser uma grande paixão também por essa área. Com certeza, sim. Quando eu atuei, todo mundo já sabe, é desde 2008, assim, muito em condomínio. O imobiliário a gente apaixona mesmo. E aí a gente não quer sair mais e envolve, a gente, lógico que tem outros ramos, mas assim, por muitos anos eu atuei muito com condomínio e atuo até hoje, né? E aí com a parte de documentação que todo mundo já sabe. Mas e você, Roberto? Conta aí um pouco. Eu comecei um pouco mais tarde do que a Eunice, né? A Eunice acho que foi mais precoce do que eu. 9 anos? 9 anos. Acho difícil a gente encontrar outra mas a gente ouve muita história inspiradora nesse sentido, né? As pessoas começaram muito cedo. Mas o meu também não foi muito tarde, não. Eu comecei com 14 anos. Meu pai começou... Meu pai tem mais tempo de imobiliária, do mercado imobiliário, do que eu tenho de vida. Então, assim, eu tenho muito a agradecer. Meu pai, como profissionalmente, ele sempre atuou no mercado imobiliário desde que eu me conheço por gente.
E nos bastidores ele já foi síndico quase 20 anos da vida dele. E aí eu auxiliei meu pai muito tempo nesse processo como síndico. Eu nasci, né? Só não nasci porque não tinha maternidade na minha cidade. Eu sou de Contagem, né? Minha cidade de coração. Então, desde que eu me entendo por gente, eu tô nesse meio. Então eu sempre ajudei meu pai na gestão do condomínio quando era dentro de casa, à noite, fazendo planilhas de prestação de conta, né? Porque meu pai sempre esteve engajado nesse sentido para poder mobilizar o condomínio. E com a empresa, né, a imobiliária, que foi o sustento da nossa família, eu comecei desde os 14 anos. E de 17 para 18 anos eu passei na faculdade e falei, pai, tô indo pro mercado de trabalho, porque acho que dos 14 aos 18 eu devo ter recebido uns 2 salários. Que empresa familiar é assim, né? Então todo mundo se ajudando, um ajudando o outro, mas não foi só por conta do salário, mas eu queria saber como é que era uma organização, uma grande empresa e tal. Então eu comecei, eu tive meu primeiro estágio, que foi a faculdade que me proporcionou isso. Eu fiz faculdade de administração, então ela me proporcionou essas oportunidades. Foi a primeira oportunidade que eu tive. Fui ser auditor de shopping. Olha. Ficava 7, 8 horas em pé dentro da loja, anotando quantas pessoas entravam, quantas pessoas saíam, faturamento, venda e tal. Shopping é uma loucura. É uma loucura. Mas foi uma escola. E aí, rapidinho, a escola me proporcionou, a faculdade me proporcionou outra oportunidade, que foi entrar para uma grande organização. E nessa organização eu fiquei 5 anos, né? Passei em diversos setores. Então, assim, foi realmente uma universidade profissional para mim. Porque eu saí desde o atendimento ao cliente, que é a ponta do funil, né? Abertura do funil, até um cargo mais elevado de analista de inteligência, que é a análise de dados para você tomar as decisões certas e decidir o rumo da empresa. Então, fiquei 10 anos passando de uma empresa para outra, até que eu retornei com 28 anos para dentro da empresa do meu pai, para começar o processo de sucessão. Então, a partir daí, eu comecei a enxergar o mercado imobiliário com uma outra cabeça. Então, e estou até hoje muito feliz e tem muita coisa para viver ainda. É isso mesmo. Agora, me contem assim um pouco mais agora sobre a Condomínio Garantido, a história dela, como que ela nasceu. Então, dentro dessa jornada, né, quando eu comecei com uns 14 anos com meu pai, eu não tinha ideia nenhuma do que é o mercado imobiliário, da imensidão que esse mercado proporciona. E eu fui só começar a entender depois que eu voltei a trabalhar com meu pai e aplicar algumas coisas que eu tinha aprendido lá fora para dentro da empresa, para tentar transformar a empresa. Né? Então, tem um amigo nosso, né, que foi até que nos apresentou, ele fala: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para frente. Exatamente. É a questão da mudança, é a questão da adaptação. Né? Então, assim, e uma coisa que eu tenho a agradecer, que é o senhor Cláudio Roldão, né, o meu pai, ele me deu muita liberdade para aplicar as coisas, mas sempre com aquela orientação, né, da sabedoria, da experiência, de uma pessoa que viveu e que sustentou uma família e que deu a melhor vida possível que a gente poderia ter, né, com o sustento do mercado imobiliário. Né? Então, a carteira de aluguéis do meu pai e os imóveis, as comissões de venda, eram o nosso sustento. Mas muitas dores aconteceram, né, nessa jornada, nesse processo. E algumas coisas a gente conseguiu ir aplicando e conseguiu mudar e melhorar o processo, né? Fazendo um processo de melhoria contínua. Então, a gente via que a principal dor dentro desse processo é a inadimplência. É a principal dor. Por quê? Isso afeta a vida de muitas pessoas. Né? Uma inadimplência dentro do processo de locação de imóvel afeta a vida do inquilino, que está devendo, do proprietário, que precisa daquele dinheiro, e da imobiliária, que precisa da comissão. E do funcionário da imobiliária, e da família do funcionário. Então,
É um processo em cadeia, como você falou, reflete em todo mundo. Então nós começamos a entender de que forma que a gente poderia amenizar esse processo. Por quê? Existe o devedor, o inadimplente, e aquele devedor contumaz, aquela pessoa que a dívida, o devedor que ele não consegue sair da dívida. E existe aquele que deve, que ele atrasa o pagamento, mas realiza o pagamento. Então a gente começou a trabalhar porque a gente entendeu que a maioria das pessoas atrasava durante um certo período e conseguia retornar. E aí a gente começou a trabalhar com essas pessoas, né? A gente começou a especializar o processo de cobrança para que ele ficasse de forma leve, para que facilitasse o processo de recuperação da dívida. Porque muitas vezes quando a dívida ela vai para uma esfera judicial e não tem aquele trabalho que muitas vezes o advogado faz para a gente. Da cobrança extrajudicial. A cobrança extrajudicial. Os advogados fazem isso com muita maestria, nós aprendemos muito. Eu falo que os nossos anjos dentro da empresa são os nossos advogados. São as pessoas que fazem de forma ética e de forma profissional o entendimento, né? Porque o maior conflito é a falta de entendimento sobre uma mesma questão. Né? É isso que a gente percebe nos conflitos hoje. Então, quando uma das duas partes não quer, não tem solução. Não tem como. Então, quando as duas querem, né, a gente precisa só ajustar e conciliar. Então, foi dessa forma que a Condomínio Garantido nasceu. Ela nasceu já com uma bagagem de uma empresa de 30 anos, trabalhando com uma carteira muito robusta, se especializando todos os dias em processos de cobrança, e nós aprendemos a fazer a cobrança de uma forma fluida, uma forma fácil para ser resolvida, e nós conseguimos levar isso para os condomínios, porque nós percebemos que aqueles inquilinos que ficavam devendo também deviam os condomínios. Sim. Então refletia também no condomínio, não era só o aluguel, refletia também no condomínio. E aí a gente começou a aplicar isso dentro do condomínio, começamos a oferecer esse serviço de garantir a receita para quem precisa. Que o condomínio precisa funcionar. O condomínio precisa funcionar. Pagar os empregados, fazer as compras, enfim, material de limpeza. Não pode parar. E uma coletividade ali depende daquilo ali. Então, assim, por isso que é muito bacana o projeto de vocês, porque passa para o próprio administrador ali, ou síndico, uma certa segurança de um equilíbrio maior. Porque ninguém está livre de passar por alguma situação na vida que vá complicar em algum momento ali seu fluxo financeiro. E aí, quando tem esse suporte para o condomínio é excelente, vejo que também para o próprio inadimplente, naquele momento, para ele também é uma forma de possibilitar ele fazer essa quitação. Então, acaba que passa por esse processo sem muita dor, porque é doloroso. Então, sim, acaba que é uma via que vocês estão ali facilitando, né, para o inadimplente e também para o condomínio. E acaba dificultando, porque é onde você reside, é o seu lar. Então, assim, imagina você voltando para sua casa, pensando naquela dívida, ou o próprio síndico tentando lá pensar em uma forma de ajudar o condomínio. Então, assim, é uma cadeia, né? E realmente você cuidar do seu lar, chegar em paz, e o condomínio também prosperando, né? Fazendo reformas. Nossa, quem não gostaria? Aí é o mundo quase que perfeito. Né? Então, assim, a pegada principal da empresa, né, a essência é exatamente fazer o que a gente fez por muito tempo com a nossa carteira de clientes de aluguel. É exatamente oferecer essa tranquilidade em saber que vai ter aquele recurso para poder pagar o básico, pagar as dívidas do condomínio, pagar as contas não as dívidas, né? Água, luz, enfim, que precisa, os empregados, que precisa ter limpeza, não pode, né, ficar lá, não pode aguardar. E de que forma gás. Nós fizemos um estudo e é fato que a maior concentração das despesas de um condomínio hoje envolve o pessoal. Né? 60%, né? Mais ou menos? Então, até um pouquinho mais de 60%, porque primeiro começa com o pessoal, depois com a manutenção e limpeza, né? Os prestadores de serviço,
né? E ali vem girando em torno daquilo os prestadores terceiros, né? Que não são, que estão dentro diretamente do condomínio, né? Que é o fornecedor de material de limpeza, igual você falou. Então, tudo isso traz um impacto muito grande, que é aquele efeito em cadeia. Porque se você deixa de pagar a folha de pessoal, isso reflete dentro da casa de uma pessoa. Né? Se você deixa de pagar um fornecedor, isso reflete dentro da casa do fornecedor, dentro da empresa do fornecedor. Então, isso é o ponto-chave, é o ponto inicial de uma série de possibilidades que a Condomínio Garantido, por já ter um histórico, ter criado um fundo garantidor próprio. Hoje nós temos um recurso próprio para oferecer soluções financeiras mais acessíveis do que se o condomínio tivesse que lançar a mão de um empréstimo, de um cheque especial. Olha só. Né? Então, hoje o nosso fundo é um fundo próprio. Então, a gente não tem um operador financeiro para poder fazer esse básico. Entendeu? Logicamente que quando o condomínio precisa lançar a mão de uma reforma, de uma obra, a gente fala, então assim, aí a gente temos até condições de fazer isso. Nós já fizemos hoje mais de 2 milhões de reais em repasse de garantia. Olha só. Então assim, a gente tem uma robustez e uma expertise tão grande em processos de cobrança que a gente consegue fazer isso com tranquilidade. Então hoje, com 2 passos, a gente consegue aprovar um condomínio e colocar ele já com a garantia dentro do condomínio. Basta ele aprovar a assembleia e assinar o contrato no celular. Olha só, a facilidade. E assim, não podemos deixar, voltando aqui falar sobre a inadimplência, nós não podemos deixar de destacar que a inadimplência hoje no Brasil, né? Dados levantados pelo Serasa em outubro de 2023 indica que 71,95% dos brasileiros, né? 71,95 milhões, né, de brasileiros estão inadimplentes. Né? E hoje a população é o quê? 214 milhões. Então, essa inadimplência ela corresponde a 30%. Muito alto. E vem aumentando nos meses consecutivos, né? Então, assim, é como se a cada 3 brasileiros, um estivesse endividado e 2 com atraso de contas, que pode ser a conta do condomínio. Ou seja, aqui nessa sala tem alguém devendo. Eu vou confessar pra vocês que quem paga o condomínio é meu marido. E eu não sei nem quanto que eu falo do condomínio, porque a gente tem um acordo que ele é que paga as despesas da casa. Então, mas creio que tá tudo ok, porque não apareceu nenhuma cobrança lá. Olá, tem condomínio garantido. Não sei, eu creio que não. Vou olhar, vou procurar saber. Mas assim, e a gente sabe que é uma realidade mesmo. A inadimplência é uma realidade. Ter essa possibilidade de viabilizar para o condomínio essa saúde financeira, eu acho assim fantástico. Porque eu vejo o dia a dia de muitos síndicos. Às vezes eles pegam um recurso do fundo de reserva que não deveria para lançar a mão para pagar despesas e depois eles ficam quebrando a cabeça porque eles têm que devolver, porque o fundo de reserva muitas vezes ali são os proprietários que pagam. Então muitas vezes tem no universo do condomínio inquilinos, então ele está utilizando daquele recurso que não deveria. Não deveria, porque o fundo de reserva é uma destinação específica. Exatamente, né? Então, aí ele é recolhido para os proprietários. É óbvio que você pode lançar a mão ali numa emergência, mas você tem que olhar qual é a origem daquela despesa. E é muito comum, e isso a gente vê com muita frequência, síndicos relatando: eu tive que lançar a mão, de pegar o fundo de reserva para pagar a despesa de manutenção, que é do dia a dia. Ana, e você está falando de um condomínio que está entre poucos condomínios que tem o fundo de reserva. E quando não tem? Porque muitos não têm, verdade. Então, assim, apenas 3%, isso é um estudo do mapa dos condomínios, que apenas 3% fazem o fundo de reserva. Olha pra você ver. Que é um planejamento. É um planejamento. Que é muito pouco. Muito pouco. Deveria ter. Vamos fazer uma obra. Quer antecipar? Vamos fazer um fundo. Pega a taxa extra de obra, institui. Mas é raro
assim, né, no universo. Os condomínios maiores, eles têm mais assessoria, mas condomínios menores, eu percebo que essa confusão, eles confundem, inclusive com as próprias fundo contas. De caixa, fundo de caixa, aí mistura, acha que é taxa ordinária, é taxa extraordinária. Então, eles fazem uma confusão sem querer, óbvio, mas porque, nosso condomínio é pequeno, tem 6 unidades, tem 12 unidades. É questão de necessidade. Não vamos contratar assessoria. E é isso que tem que realmente modificar. Porque para um condomínio, mesmo um condomínio pequeno, é muito mais saudável ter essas seguranças do que ficar à mercê ali do imprevisto. O impacto dentro de um condomínio pequeno é muito maior do que um condomínio com várias unidades. Então, por exemplo, se você tem um condomínio que tem uma despesa mensal de R$6.000, né, e cada condomínio recolhe R$1.000, é um valor hipotético, né? Então, se uma unidade atrasa, certamente algum prestador de serviço, alguma conta não vai ser paga. Fora, assim, os imprevistos que acontecem no dia a dia, né? Por exemplo, o portão eletrônico deu problema, vamos chamar um chaveiro. Aquele orçamento, né? Aquele dinheiro que vai pagar o chaveiro. Não, vai ter que dividir para todo mundo. Aí aumenta o condomínio de uma hora para outra. Não dá para Não sabe se todo mundo está preparado para um aumento de uma hora para outra, né? Você está falando dos imprevistos, né? Agora nós tivemos um enorme imprevisto mundial, né? Que foi a pandemia. Então, antes da pandemia, a taxa de inadimplência dos condomínios era de apenas 14%. Hoje, em 2023, o ano começou com 23% e já está caminhando para 25%. E é um número que está tendenciando a continuar no crescimento. Em crescente. Em crescente. Então, a tendência é ela continuar nesse sentido, exceto se o condomínio se precaver e aí contratar, que são, né, os instrumentos que vocês estão possibilitando agora hoje, no mercado. Hoje nós temos diversas ferramentas, né, que vêm a contribuir para que o síndico ele seja apenas, né, que ele se preocupe apenas com a gestão condominial, com a gestão do bem-estar das pessoas, solução de conflitos, né, que ele atue pontualmente em algumas ocorrências, né, algum vazamento, né, alguma necessidade, um reparo, que ele não tem que se preocupar com o constrangimento da cobrança. Porque é ruim também, né? É difícil. Né, igual a Eunice comentou, imagina o síndico ter que cobrar. Ter que fazer voltando para casa e pensando, no fulano de tal tá devendo. Então antes de ir em casa eu vou dar uma batida lá no apartamento Ou dele. então até encontra no corredor, né? Que é desagradável, né? Imagina, você olha assim, aí o inadimplente, se for uma pessoa séria, vai ficar constrangido também, eu estou devendo o condomínio. E a própria síndica, enfim, é uma coisa que ela, né, a administração ela tem que sair um pouco desse cenário para fazer a cobrança, porque aí fica uma terceira pessoa ali intermediando e tem mais liberdade, fica mais à vontade, né? Para o próprio inadimplente ele negociar aquilo ali, relatar, porque não é um vizinho com quem ele está conversando, às vezes ele se sente muito mais à vontade de relatar para um estranho do que para uma pessoa conhecida. Né? Porque muitas vezes existem as relações de amizade dentro, então muitos amigos se formam dentro dos condomínios. Né? Apesar de ser um ambiente familiar, o condomínio ele não deixa de ser uma empresa. Né? E aí toda empresa tem as suas obrigações, ela precisa da receita. Então, o condomínio é o quê? É o gerente da empresa. E quando o gerente ele mistura o papel dele de gestão com o papel de cobrança, certamente não vai dar certo. Então, dentro de uma empresa, pode saber, tem o gerente, que é aquele que faz negócio, tem o relacionamento com os clientes, e tem o setor separado de cobrança. Então, essa é uma analogia muito aplicada para os condomínios dentro do que a gente propõe. Olha, terceiriza o seu processo de cobrança para a gente. A gente sabe fazer isso. E a gente sabe fazer isso muito bem. Nosso processo de recuperação ele é muito simples. Então a gente oferece para o inadimplente a oportunidade dele voltar a ter a dignidade de caminhar dentro das áreas comuns do condomínio de cabeça erguida. É verdade. Então, e nós oferecemos soluções acessíveis por conta do fundo que nós explicamos, que ele pode escolher, ele pode parcelar. Para você ter uma ideia, aconteceu um imprevisto de saúde, né, alguma coisa, ele pode parcelar o condomínio dele em até 36 vezes.
Entendeu? Isso dilui, isso facilita, né? Isso não pesa no bolso. Por quê? Eu fiquei 3 meses sem pagar. A gente faz um plano de pagamento para que ele consiga se restabelecer. Porque assim, não adianta você só cobrar. Você tem que dar a opção daquela pessoa que está inadimplente uma forma dela quitar aquela dívida. Não adianta dever, ela sabe que ela está devendo. Agora, como ela pode pagar? Então, isso também a Condomínio Garantido ela pensou, né, em trazer essa solução para o devedor também. Né? Porque fica muito mais suave para ele consegue se programar, porque a gente às vezes se depara com dívidas altas e dependendo do valor do condomínio, isso vai acumulando, por mais que a gente sabe que a multa é pequena, e por isso que muitas vezes eles deixam de pagar o condomínio e optam às vezes de pagar uma fatura de um cartão de crédito, justamente por essa questão, porque muitas vezes tá ali, os juros é menor e a multa é pequena. Então, aí vou eleger. Né? O risco eu vou dar um exemplo. Pessoas já perderam o imóvel por falta de oportunidade de negociação de condomínio. Com a nova legislação, a pessoa, se ela deixar de pagar o condomínio, ela perde Vai perder o imóvel. Isso aí é fato. Ela demora um pouco, mas até por causa da nossa operação judicial mesmo. O judiciário não consegue agir tão rápido. Mas dependendo se já está ali, valor, tudo certinho, a gente já pode entrar com processo executivo direto, de imediato. Não precisaria passar por ação de cobrança. Não tem que provar, com o novo processo civil. A gente já entra direto, então você pula uma etapa gigantesca. O processo executivo ele é mais agressivo. Então, assim, em pouco tempo a pessoa está lá, está indo a penhora o imóvel e é muito desagradável. Muitas vezes você não precisa passar por essa situação de perder um bem. Né? Às vezes você precisa só se reorganizar ali financeiramente. E tinha muita cultura, né? O imóvel, o bem familiar, ele é empenhorável, né? Mas nesse caso não. Nesse caso não. Porque o imóvel, uma das exceções. São poucas as exceções, né? São os impostos, né? Relativos ao imóvel e as taxas condominiais. Empregado doméstico também. Empregado doméstico. O crédito trabalho, o doméstico, tá, gente? Pra ficar bem claro. O crédito do empregado doméstico, ele também pode. Ele também afeta o patrimônio. Porque tá ligado ali. Sim. Então é uma das exceções que a lei realmente faz sentido. Por isso que eu falo, tem que ter o anjo advogado para orientar. E pior que a gente tem uma forma que nem é de anjo, né? A maioria das pessoas olham pra gente já assim, não, o advogado sempre é mais esperto, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com a gente prevenir, mesmo às vezes quando a gente presta assessoria para uma pessoa que está com uma certa dificuldade, ainda assim você tem que se reorganizar. Até com o problema, você tem que saber trabalhar esse problema. Você não pode desesperar e aí, não, a gente tem que saber resolver as soluções, então nós estamos ali justamente para viabilizar esse tipo de solução segura, com segurança jurídica. Então é isso que pelo menos para mim faz sentido ser advogado. Não adianta nada também, porque as pessoas, a gente vive para resolver problemas de pessoas. Administração de conflitos. Não tem como. Então a gente precisa achar uma via que seja bom, óbvio, para o nosso cliente e que proporcione segurança. Eu costumo brincar lá dentro da empresa que quando o cliente vem falando assim, eu sou advogado, aí eu falo, ótimo, eu adoro advogado. Mas por que você gosta de advogado? Advogado geralmente não questiona mais, falando, advogados são as pessoas que entendem o que estão lendo, que entendem do que a gente está falando. Então, o maior problema entre as relações é a falta de entendimento do que foi estabelecido no senso comum. Então, dentro do condomínio, o regimento interno está ali para dar a diretriz dos comportamentos, dos direitos e deveres de cada um dentro da convenção de condomínio. Então, eu falo que são as melhores pessoas para se tratar em relação ao cumprimento de regras, né? Então, isso é raro alguém ter esse posicionamento. E assim, em relação, o Roberto citou aí da convenção regimento interno, né? A convenção que geralmente está desatualizada, né? Muito comum. Só não está desatualizada aquele condomínio que foi instituído recentemente ali no cartório. Mas a maioria, a gente pode arriscar aqui uns 80% está totalmente. Tem convenção de 1960, no início da lei ainda, né? Com termos que não
se usam mais, formas de convocação que tá ali, e a convenção é a lei do condomínio. E uma dica importante, principalmente para os processos de execução e recuperação de crédito, que a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, a gente vai aprofundar mais a cobrança. Mas é essa questão da atualização, porque se não tiver atualizado os dados cadastrais de todos os moradores de propriedade do imóvel, o processo de execução ele se torna falho. Né? Então... E é um processo assim que é muito importante, às vezes a pessoa não entende o processo que é o de ratificação da convenção. Ah, não, essa convenção está aí desde o início, não precisa. Mas precisa, porque muitas vezes o condomínio não sabe quem é o proprietário. Aí acha que quem está ali na unidade é o proprietário, muitas vezes não é. Aí está fazendo convocação equivocada. Descumpre os prazos, as pessoas, mas agora não dá. Muitas convenções têm a convocação em grande jornal de circulação. Hoje em dia é inviável. Então, tem alguns instrumentos, inclusive na própria convenção, de você estabelecer um percentual de juros maior, justamente para desestimular a inadimplência. Exatamente. Então, assim, isso a gente consegue com a ratificação de uma convenção, sendo bem feita. É um trabalho realmente mais moroso, mas enfim, vale muito a pena. Maior, né, 3 quartos. E assim, o que acontece? Tem convenção que fala 2/3, o Código Civil fala 2/3. Mas tem convenção que inclusive fala a totalidade. E aí, às vezes, a gente esbarra no oficial do cartório, que a convenção anterior, originária, fala que é a totalidade. Mas não faz sentido, aí a gente argumenta, não, mas a lei prevê os 2/3. Então, assim, aí tem outras que elegem outros quórums. Então, assim, são instrumentos que são importantíssimos para o condomínio e, ao mesmo tempo, a gente precisa, inclusive, para a própria cobrança. Porque nele tem que ter, porque se você cobra diferente do que está estabelecido na convenção, aí você vai dar um problema. Né? É óbvio que vai ter convenção, as antigas vão ter multas maiores, hoje é vedado, é só 2%, mas tem os juros, muitas vezes tá 1%, a gente pode aumentar esses juros. Então, isso são processos que vão desestimulando também a cobrança e ter o cadastro de todo mundo, dos inquilinos, porque na hora que você está fazendo esse processo todo, você levanta toda a história ali do condomínio. Né? E assim, aprovar isso em assembleia é difícil porque o quórum é muito qualificado. Mesmo a gente instalando a assembleia permanente, ainda assim, tem hora que a gente, né, ela tem que ser realizada num curto espaço, que esses são 60 dias, ainda assim a gente não consegue o quórum, tem que ir novamente. Então, não é tão simples, é um processo moroso, mas é importantíssimo porque é a lei do condomínio. O importante e o bom, né? Porque com toda essa evolução tecnológica, a gente conseguiu dar mais celeridade nesse processo de convocação, de participação de assembleia, de aumento de quórum, né? Então, isso tem ajudado bastante. Que é, inclusive, uma das soluções da condomínio. Eu ia perguntar até para você comentou que o contrato é assinado de forma digital, e como que funciona? Né? Assim, o condomínio quer contratar vocês. O que ele precisa para ter essa segurança, como que o síndico vai procurar, né, a empresa, e aí ele assinou o contrato lá às vezes pelo celular, enfim, como que vocês vão operacionalizar e realizar a cobrança daquela inadimplência já existente, ou não, é só das futuras, por exemplo? Nós trabalhamos com as duas hipóteses, né, Eunice? A Eunice está de frente do comercial e ela com a equipe dela tem esse papel de trazer e de mostrar as condições da empresa, e a partir do momento que o cliente ele faz a opção pela condomínio garantido, que a gente inclusive trabalha com as taxas mais agressivas do mercado hoje, tá? Nós temos pacotes diferentes, né, de nível de prestação de serviço, né? Mas para o processo de cobrança, ele pode acontecer daí para frente, é uma decisão do condomínio, né? Ou então ele pode vender para condomínio garantido a inadimplência histórica. Né? Então, tudo isso é feito pelo nosso jurídico. O nosso jurídico ele analisa a inadimplência histórica, porque muitas vezes o próprio condomínio ele já iniciou algum processo de cobrança no passado, judicial. O processo judicial que talvez não tenha ido para frente. Então, a gente tem que fazer um contato com esse outro escritório para saber qual que é a disposição dele em ceder o direito de cobrança, ou então a gente trabalhar em parceria com esse escritório. Nada impede de a gente fazer isso. Eu vou repetir, a gente adora trabalhar com advogado,
Quanto mais, melhor. Aí, ó, gente, fica boa dica até para os nossos associados. verdade. De lembrar, porque às vezes está com condomínios, né? Tá com ações de execução ou de cobrança aí, pode indicar para os síndicos, né? Essa opção que vai ter um fluxo maior de caixa ali no condomínio. E não impede da gente poder fazer o processo de garantia mesmo com ações já em andamento. Né? Nós trabalhamos em paralelo, ou então trabalhamos com a cessão do direito do processo. Né? A gente faz a transferência, tudo isso é feito de uma forma muito tranquila, sem vaidade entre... Claro, né? não, porque o objetivo é ajudar o condomínio. O condomínio, o objetivo principal. Ele tem que resolver o problema dele. E a partir daí, nós tomamos conta do processo de cobrança e auxiliamos no processo de gestão financeira também. Então, nós temos um sistema todo integrado para o condomínio, que ele não só faz o processo de cobrança, não só faz a emissão dos boletos, que inclusive dentro da nossa taxa de garantia é boleto sem custo. Tá? Nós absorvemos todo o custo de emissão de boleto, está tudo dentro do pacote. Então, é sem custo, nós oferecemos um sistema gratuito, não só para cobrança. O sistema faz mais do que o Eunice. Então, assim, a plataforma, ela proporciona tanto a gestão para o síndico, né, como balancetes, né, a prestação de contas financeiras mesmo do condomínio, como armazena também documentos que às vezes o condomínio quer verificar a convenção, ela já está lá disponível, ele pode baixar dentro da plataforma, não precisa pedir diretamente ao síndico, né? Para ele ir lá procurar, às vezes, porque síndico a gente sabe que não é só síndico, né? Às vezes é mãe, é pai, trabalha fora. Então, assim, a gente quer otimizar o dia a dia dele, né? Então, essa plataforma, ela proporciona isso. E é interessante, Ana Paula, que a plataforma, ela vai além. Eu estava esses dias fazendo um overview, né, mesmo da plataforma, e ela proporciona para os condôminos mesmo, né, como o Roberto falou, emissão de boleto, né, segunda via se precisar, mas ele pode também se cadastrar na plataforma como um fornecedor. Olha. Como assim? Por exemplo, às vezes o morador do condomínio é um eletricista. Então ele vai lá, cadastra na nossa plataforma. Os condôminos, ele recebe a notificação que tem um eletricista lá no condomínio. Então, não preciso ir lá do outro lado buscar ou ir lá na internet. Um profissional. Tem um ali ao lado. Ele tem ali ao lado. Assim como os docinhos, né? Quem trabalha aí com fábrica de doce. Quero um doce ali no meio do dia, lanche. É muito comum. Então, às vezes, você nem sabe que aquela pessoa tá ali, trabalha, é um profissional, né, que pode te atender, e isso também é uma rede de apoio. A plataforma, ela proporciona uma rede de apoio para quem reside ali, né, até para ajudar a economia local, né? Sim, porque isso vai, na realidade, vai fomentando ali todos, e isso só vai tornar a relação deles muito mais saudável. E ajuda a diminuir a inadimplência. Claro, porque aí quem está trabalhando, está produzindo, enfim, né? Acaba que vai diminuir a inadimplência do condomínio e a vida também vai melhorar a vida de cada um. E para não dizer que a nossa plataforma, o nosso sistema não é mais um sistema, nós estamos oferecendo o sistema com integração a um aplicativo que você já tem no seu telefone hoje. Você não precisa baixar mais um aplicativo. O nosso sistema ele conversa com o seu WhatsApp. Você não precisa ter mais sistema nenhum. Basicamente, o WhatsApp já funciona. Você tem um QR Code numa área comum do condomínio, ou já tem salvo o link lá, clica, já vai. Você já acessa a conversa com o WhatsApp. O WhatsApp ele faz automatizado. Depois, quem está assistindo pode visitar a nossa página no Instagram, pode visitar o nosso site para ter essa vivência, ou então pedir uma experiência, uma demonstração sem custo. Como é? Para ver como é. Parece que você está conversando com o síndico, sem o síndico estar ali. O síndico está trabalhando ou está cuidando do filho. Facilita demais então, a vida do síndico. Preciso tirar a segunda via do boleto. Já na hora, atualizado. O síndico tem um problema de vazamento aqui para mim. Ele já informa o problema de vazamento no prédio. Síndico, eu estou sendo incomodado. Estacionar na minha garagem. Tem um problema de barulho. Ou então, ele quer verificar se tem alguma encomenda para ele na portaria. Tudo facilita demais. Tudo através do WhatsApp. Então, a vida de quem
quem utiliza é muito simples, porque quem é que não tem WhatsApp hoje? Não, todo mundo. E não vai tomar tanto tempo do síndico, porque, querendo ou não, vai sobrecarregar o síndico. Porque todo mundo procura o síndico. E os grupos de WhatsApp? E os grupos, né? Os grupos que não tem, alguns não tem limite, todo mundo fala o que quer e começa aquela exposição. E pegando um gancho do que o Roberto disse da plataforma, as ocorrências que se abrem, né, os condôminos e o síndico pode acompanhar em tempo real a tratativa dela, e talvez tem demanda que não é o síndico que vai resolver. Claro, porque tem assunto que não é. Muita gente, às vezes é entre vizinhos, o síndico não tem que entrar. Sim, às vezes um zelador. Então ele pode, na nossa plataforma, dar condições dele direcionar quem vai tratar essa demanda. Que não é ele. Então a pessoa sabe aonde está a demanda, né? Eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre, por exemplo, o balancete, porque os síndicos têm muita dúvida com relação a isso. Vocês prestam esse serviço também? Vocês auxiliam ali? Sim. Tem contabilidade na empresa, justamente esse setor, para auxiliar no sentido de fazer montar o orçamento. Eu percebi que vocês já vão assessorar, mas também de fazer o balancete, a prestação de contas ali, que quando tem a assembleia anual que o síndico tem que realmente prestar as contas para aprovar, vocês auxiliam também nessa questão? Ana, para você ter uma ideia do nível de complexidade que nós estamos dispostos a desembaraçar para o condomínio, nós fizemos uma pesquisa no último censo. Nós identificamos que mais de 7 milhões de unidades são unidades dentro de condomínio. Fazendo uma conta rápida, nós temos aproximadamente mais de 600 mil condomínios dentro do Brasil. Desses 600 mil condomínios dentro do Brasil, menos da metade tem CNPJ. Menos da metade está registrado na Receita Federal. Menos da metade, um pouco mais de 298. Tá ali daquela forma caseira, né? Usando a conta pessoal. Então, nós estamos dispostos a regularizar a situação do condomínio desde a criação do CNPJ até o balancete e, por fim, a geração do boleto gratuito dentro do nosso pacote. Na realidade, estão facilitando muito ali a vida do condomínio, óbvio, e também do síndico. Porque a grande maioria também, quem é síndico, não é administrador, nunca tem experiência com isso. Muitas vezes, o que sobra muito que a gente percebe? Aquele que está aposentado, não, então deixa ele lá como síndico. Hoje a gente tem os síndicos profissionais, claro, mas ainda tem muito essa cultura, né, de que, não vamos gastar com isso, não, e aí muitas vezes é um condômino que parece que tem mais disponibilidade para ser síndico naquele momento, mas muitas vezes ele não tem nem ideia de como que administra aquilo. O condomínio, desculpa eu me cortando, ele é uma empresa. Sim. Ele tem obrigações fiscais, contábeis, tem que, né? Mas pelo que as exigibilidades hoje ainda são muito pequenas com relação aos recolhimentos versus toda a jornada que o síndico tem dentro da parte financeira. Então a gente auxilia no processo financeiro, na montagem dos balancetes, né, nas entradas e saídas, e a exigibilidade legal nós oferecemos também, nós fazemos tudo isso. Tudo isso dentro da nossa empresa, dentro dos pacotes que a gente formata para o cliente, e aí ele consegue fazer uma prestação de contas muito mais transparente para os condôminos. Então isso aí é muito simples e as pessoas conseguem ter acesso a isso. Basta com um clique. Sem pedir pro síndico. Que às vezes a pessoa quer pedir, mas esquece, não, o síndico agora eu tô ocupado, aí vai deixando, muitas vezes a gente, não vou incomodar, e aí fica aquela coisa assim, um pouco constrangida, ou se pedir, o síndico esqueceu também de mandar, e vira aquela, nossa, esqueci de mandar a convenção, esqueci de mandar o regimento, esqueci de mandar o balancete. E muitas vezes ele ainda tem que preencher alguma coisa na planilha lá, que eu não te mandei ainda, porque eu esqueci tem que fazer tal coisa. Então hoje o síndico, para você ter uma ideia da facilidade, ele, de onde ele estiver, ele foi lá, fez uma cópia da chave que trocou o segredo por uma eventualidade. Ele fez uma cópia da chave, na hora o síndico pega o WhatsApp, faz um chamado pro link específico da empresa, do sistema, e clica em malote, tira uma foto e coloca cópia da chave. O nosso setor
contábil e financeiro, vai lá e faz o ajuste dentro do sistema, já vai para dentro do balancete. Olha só, praticidade. O projeto da Condomínio Garantido, ele deu tão certo que hoje aquela pessoa que sempre quis ser síndico, né, ou síndica, e às vezes pela burocracia não consegue, porque hoje o síndico, ele pode hoje receber uma remuneração por executar essa função, né, ou então ser isento de pagar o condomínio. Então muita gente tem essa vontade, mas às vezes não é por conta da burocracia. Então hoje com o Condomínio Garantido isso é possível. Porque fica mais fácil para administrar, porque aí essas obrigações, muitas vezes, eu não tenho experiência com nada contábil, posso fazer alguma coisa errada, e aí deixa de se candidatar justamente por isso, eu não vou dar conta. E aí agora com vocês assessorando é diferente. Não é tão complexo. E a gente tem a ciência da importância social do condomínio na vida das pessoas, por isso que nós estamos dispostos a auxiliar os condomínios a se regularizar perante a Receita com a geração do CNPJ. Mas não apenas para fazer o recolhimento dos impostos, mas sim para poder ter acesso aos benefícios que o CNPJ oferece. Exatamente. Né? Hoje, sem o CNPJ, você não consegue abrir uma conta bancária. Então, abrindo o CNPJ, a primeira coisa que você vai fazer em 30 minutos, você tem um banco digital, você consegue abrir uma conta bancária. A partir daí você começa a receber os condomínios na sua conta, diretamente na sua conta. Divide, separa, porque muitas vezes mistura o dinheiro da pessoa que ele é o síndico. Eu já vi, gente, condomínio, que a pessoa recebe o dinheiro e guarda o dinheiro para pagar as contas. Eu já vi isso. Tá mentira, ela tá mentindo. Tem. Nós temos um amigo que os pais dele moram num condomínio com 6 unidades e tal. Geralmente condomínio menor. E o condomínio, ele o síndico é revezamento, né? Eles combinaram um revezamento entre eles, mas eles também não têm o CNPJ. Ainda não tem. Mas tem toda a convenção, tem tudo certinho, mas não abriu o CNPJ ainda. Então, por isso, eles não têm uma conta bancária. Eles têm uma caixa de sapato com fundo de reserva. Olha só. Esse amigo nosso, ele já saiu da casa dos pais, já tem uns 10 anos, né, ou mais. Ele falou, Roberto, tinha na época lá, sei lá, R$500 na época que eu saí. Hoje já tem R$7.000. Dinheiro parado, sem render. Não dá para acreditar que ainda existe, mas existe. Existe, gente. A gente, não, mentira. Não são muitos ainda. Não tem, os maiores não tem como funcionar dessa forma. Mas e tem muito condomínio pequeno que funciona assim. Não, e outra coisa. Ou quando não joga na conta do síndico, dinheiro, para facilitar. Então, assim, ainda vai com o Pix agora. Não, manda o Pix, vira uma bagunça, o dinheiro do síndico com o dinheiro do condomínio. E tem muita coisa, desculpa, que está envolvida a questão de ter ou não o CNPJ. Porque além das vantagens de abrir uma conta, de você poder receber os pagamentos na conta, prestadores de serviço hoje só fazem prestação de serviços mais especializados para algumas questões, principalmente construtores de reforma, só trabalham para condomínios que têm o CNPJ. Claro. Né? Porque é uma cessão de crédito, né? Você vai trabalhar com risco civil, um risco de obra, então tem que ter uma RT envolvida. Então tudo isso envolve responsabilidade. E alguns síndicos ainda não sabem que eles têm responsabilidade civil sobre o condomínio. Então se acontecer alguma coisa ali, ele é responsável legal por aquele condomínio. E tendo o CNPJ, ele consegue regularizar a situação, consegue contratar um seguro para o condomínio, que é uma obrigação. Porque se não tiver, é obrigação do síndico. Então, se acontece algum sinistro, responsabilidade é dele. Ele que vai prestar conta lá na delegacia. Então assim, não dá para, né? Ele já está irregular, não só pela ausência do CNPJ, mas de outras obrigações que deveriam acontecer e que estão ausentes ali naquele momento. E que só são possíveis com o CNPJ. Como é que ele vai contratar? É como se ele não existisse, né? Então, assim, né? Para viabilizar ali, para firmar um contrato, enfim, tem que ter. Tem que ter. Então, pessoal, quem tá aí com a caixa de sapato, se liga. Porque tem que modificar nesse sentido, porque se não dá, gente, não dá para ficar guardando dinheiro dentro de casa ou na conta do síndico ou de outro condomínio. Dá uma pesquisada aí no Instagram
da AMAD, vai ter os nossos contatos aí, chama a Eunice, a nossa equipe, nós temos um escritório enorme de contabilidade, que presta assessoria e gestão financeira para vocês. Então é assim, é para você ficar na condição de síndico gestor, para fazer o bem-estar do seu condomínio ser o sentimento primordial. Agora, o processo de constrangimento e cobrança, deixa tudo com a gente, vocês. A burocracia deixa com a gente a gente vai te auxiliar nesse processo. Eu achei assim, 2024, fazer as obras, as reformas, porque tá precisando, todo mundo merece. Todo mundo. Né? Quer tá, né? É o lugar onde você vive. E quantos condomínios não tem ali? Com 20, 30 anos, que já precisa de uma manutenção maior. E é normal, a idade da construção, ela vai precisar de reparos. Até os novos condomínios que também que são entregues, às vezes, sem um projeto de segurança de câmera, uma automatização de portaria. A gente tem parceiros de automatização de portaria. Portaria virtual. Uma portaria virtual. Ou então tem aquele espaço ali que não tem uma finalidade, mas tem uma destinação. E tem uma criançada tremenda no condomínio e precisa fazer um playground, né? Um espaço de convivência para a criançada brincar. Então, assim, possibilidades são imensas. Área gourmet. Área gourmet, nossa, a tal da área gourmet. Agora, todos querem ter área Pode gourmet. Me chamar, então. O churrasco tá ligado. Vamos lançar o kit área gourmet. Um recurso para os condomínios fazerem área gourmet. Ótimo, olha só. E vocês me convidam pro churrasco. O kit vai... Área gourmet, as pessoas também. Então isso aí vai ser o próximo produto, o próximo lançamento. É verdade. Então, assim, eu achei fantástico, né, a empresa, o projeto, apesar de ser nova, mas vocês estão no mercado há muito tempo. Então, assim, eu achei muito bacana. E uma pergunta que a gente sempre faz aqui, a gente já caminhando para o final, é se vocês têm uma frase, né? Uma frase que motiva, porque nem todo dia a gente acorda motivado, a gente realmente, em alguns momentos da nossa vida, a gente fracassa, tem que recomeçar, faz parte. E aí, qual é a frase? Uma frase que me motiva muito, assim, né? Que eu baseio sempre, todo dia quando eu acordo, é: o fracasso, ele só acontece quando você desiste de tentar. É verdade. Então a gente tem que tentar todos os dias. Todos os dias é uma nova oportunidade. Né? Porque a gente realmente, se a gente não persiste, a gente não vai alcançar o que a gente almeja, porque a gente só não alcança realmente quem não persiste. Porque se você persistir ali, você vai conseguir atingir seus objetivos. Só quem desiste antes. Sim, eu acho que... Desistir não é opção. E desistir é muito fácil, né? Desistir é muito fácil. Agora, quem realmente alcança, né, o que deseja, o que precisa, é aquele que persevera, né? Eu gosto de várias frases, né? A cada dia eu penso em alguma e muitas delas eu nem sei quem que é o autor. Porque a gente às vezes escuta e aí, não, que frase bacana, e você guarda a frase e não lembra de olhar se tem o autor esquecido. Mas te inspira. Isso que é o importante, é te inspirar e te levar para algum lugar. E uma das frases, um amigo nosso usa muito, ele fala: o que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te levar para frente, né? Para o além, para uma melhoria. Então, o que estava dando certo até hoje no condomínio, se está vendo que não está mais dando certo, vamos virar a chave. Vamos fazer algo diferente. Né? Então, quando sua cabeça quando você se dispõe a fazer alguma coisa diferente, a ir para um lugar diferente, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Né? Então, uma outra que eu gosto muito é do Heráclito de Miranda, que a única constante da nossa vida é a mudança, né? Que é o movimento. Você sempre está em movimento, sempre fazendo algo, né? Sempre estando em locais diferentes, testando novas possibilidades, porque uma hora você vai encontrar o método certo, a forma certa. A gente tem que tentar para prosperar. Exatamente. A gente não pode deixar de tentar. E vocês também teriam algum livro? Tem gente que tem um livro assim, às vezes deu uma virada de chave assim, né? Na vida, esse livro me mudou de uma forma que eu tomei tal decisão. Se tiver e quiser disponibilizar uma indicação para os nossos associados e os ouvintes que estão aí agora nesse momento. Eu tenho um livro que eu já li há muito tempo, mas ele me marcou pela história e o contexto, né, dele, não pelo que ele me ensinou,
mas pelo que aconteceu depois que nós ganhamos. Eu trabalhava numa empresa, na área da diretoria da empresa, a gente tinha muito contato com os líderes, os gestores da empresa, numa área de inteligência, eu acho que eu comentei aqui, e sempre eles tentavam motivar, sempre estavam motivando e trazendo coisas novas para a gente, porque dessa forma a gente conseguia trazer coisas novas e coisas boas para dar um rumo certo para a empresa. Uhum. E era um setor muito grande. E ele deu para a gente o livro que chama O Monge Executivo. Excelente. Nós lemos o livro. Foi um dos primeiros livros que eu li que traz essa pegada de faça melhor para você mesmo, né? Não só para o próximo, né? Se você está se empenhando para a empresa, não é só pela empresa, mas é por você, pelo seu próximo, pela sua família. E foi um fato interessante que algumas semanas depois, umas 10 pessoas pediram demissão. E deve ser para que eu fiz esse livro. Então, assim, mexeu com muita gente esse livro, na época. Mexeu com muita gente. Ele comprou o livro para todo mundo. E o pessoal, assim, muita gente. E pouco tempo depois eu também saí da empresa, né? Então, assim, isso mexeu muito com a gente. E todo mundo está prosperando. Até as pessoas que estão lá. Claro, muda a forma de pensar. Então, essa questão de onde eu vim e para onde eu vou, depende mais da gente. Né? A gente tem que saber para onde está indo. Saber o momento certo de mudar. De escolher o produto certo, de escolher os parceiros certos, as pessoas certas para estar perto de você. Esse projeto, para você ter uma ideia, ele começou há quase 2 anos atrás. E agora que ele está começando a dar certo. Porque eu estou com as pessoas certas ao meu lado. Olha só. Tem até uma frase, né, um pouco mineira, né? É perto dos bons que nós ficamos melhores. Né? Nós ficamos melhor. Então, e é verdade mesmo. Verdade. A gente não está sozinho, a gente só cresce mesmo realmente com pessoas do nosso lado. A gente não está sozinho. Então, assim, com pessoas que realmente estão empenhadas ali, vocês vão ter todo sucesso, certeza disso. E eu acredito, assim, que a Condomínio Garantido, ela trouxe também uma melhora nas relações, né? Porque hoje está cada vez pior as relações interpessoais. Então, assim, as pessoas não estão dispostas a acordos, as pessoas não têm tempo. Então, não querem conversar. Né, estão estressadas por N motivos, né, pessoais. Então, assim, a gente fazer isso, né, otimizar isso e ver que as relações, em vez de problemas, elas podem trazer paz, tranquilidade, né, isso vem de uma boa parceria. Né? Com certeza. A parte chata a gente está automatizando, mas a tecnologia ela está servindo o quê? Para unir as pessoas. Né? Tirar esses processos burocráticos, esses processos operacionais, facilitar, para que as pessoas possam voltar a se encontrar na área gourmet. Claro, né? Do a história da área gourmet. Vai ter novidade aí, vai ter novidade aí. E onde que a gente acha, né? Nas redes sociais, a Condomínio Garantido. @Condomínio Garantido no Instagram. Condomíniogarantido.com.br é o nosso site. E lá no Instagram vocês vão ter todos os nossos contatos para falar com a Eunice. É isso que eu ia falar, pode falar. Escutei o podcast da Eunice e do Roberto, quero falar com eles. Pode chamar que nós estamos à disposição. Condomínio Garantido. Não, e a gente veio com essa marca, né, Roberto, para simplificar, né? Nós pensamos assim, gente, vamos ser mais simples possível, né? Para que complicar? Então, Condomínio Garantido, é garantido. O nome já fala. O nome já fala. Vai na frente e já explica tudo. A gente não precisa explicar. A empresa já existia para aqueles processos que a gente disse no passado, né? Processo de garantia de aluguel e tal. Então, com essa parceria nova, por que senão? Por que não mudar? Não tem vaidade. Não tem. Vamos tocar o projeto para que o projeto seja fácil para todo mundo. E aí, essa foi a primeira virada. Nós mudamos. Bacana, porque quando a pessoa... não, já entendi. Garantir tudo no condomínio. Então, quero saber o que vai estar garantido. Porque quem é síndico, né? Procurem eles lá, gente. Obrigado, pessoal. Estamos à disposição. Olha, adorei o nosso bate-papo. Gostei de vocês disponibilizarem esse tempo de vocês para contar sobre a empresa. Para nós, que é do mercado imobiliário, já fica o alerta ali
dos advogados, de fazer indicação, porque a gente vê que isso só vai fortalecer ainda mais as nossas relações com os condomínios, para quem atua, enfim. Então, muito obrigada mesmo por terem aceitado o convite, viu? E a AMAD sempre vai estar de portas abertas para vocês. E advogados, vocês moram no nosso coração, né? E se for associado à AMAD, então... então tem um lugar mais especial ainda no coração. Ana Paula, assim, nós queremos te agradecer mais uma vez, né? Acho que é muito importante, né, essa parceria para conscientizar, né, as pessoas, para ajudar as pessoas. Então, acho que esse trabalho ele tem que ser feito por várias mãos, claro, né? E eu sei que a AMAD, né, vocês, assim, associados, são especiais mesmo, que trazem, né, esse projeto. A AMADcast, assim, já é um sucesso. Então, a gente espera aí fazer novas parcerias. Com certeza. E pode chamar que nós... Pode deixar que a gente vai fazer... Eu quero saber da área gourmet depois. Nós vamos escutar outro podcast falando desse projeto aí. É verdade. Tá certo? Gente, então vamos ficando por aqui. Lembre-se que os nossos episódios vão todas as quartas ao meio-dia no YouTube e no Spotify. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau.